Fala para todos os meus amigos, colegas, irmãos em Cristo que curtem o nosso canal aí, Rogério Kate, um canal que vem trazer mensagens para abençoar, fortalecer, fortificar a sua vida, o seu ministério. Compartilhe nossos vídeos, curta, se inscreva no nosso canal, deixe aí seu comentário, se você está gostando, não está gostando, se você tem alguma ideia, alguma sugestão. Nós deixamos sempre um e-mail no final de cada vídeo para que os irmãos possam interagir. Se você quer ter algum tema, abordar algum tema em algum vídeo, mande para nós essa sugestão, qual o tema que você quer ouvir no próximo vídeo. Nós vamos estar preparando aí a mensagem para estar abençoando a sua vida cada dia mais. Bom, e o tema hoje que nós vamos abordar é um tema bastante complicado, mas que infelizmente está fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano, faz parte da nossa família, está dentro do nosso trabalho, dentro das igrejas, nas ruas, onde você for, sempre ela vai estar lá. Estou falando da fofoca. Quem não já ouviu falar? Quem não já falou? Quem não já participou? Quem não já de alguma forma inventou alguma coisa ou falou alguma coisa que não viu, algum rumor, alguma coisa nesse sentido? Todos nós, irmãos. Não tem como correr. A fofoca, ela faz parte da nossa vida e hoje, infelizmente, antigamente tinha muito voltado para a mulher fofoca, só que hoje o homem também está fazendo parte desse convívio aí de fofoqueiros e fofoqueiras, pessoas que caluniam, pessoas que difamam, pessoas com maledicência, falam mal pelas costas, não conseguem enfrentar a pessoa pela frente. O que a Bíblia diz concernente a isso? Será que é pecado fazermos fofoca? Será que podemos falar os segredos que a outra pessoa nos conta, nos revela? Será que uma verdade dita para nós podemos sair dizendo a outras pessoas? Isso é fofoca ou não é fofoca? O que leva um fofoqueiro a sair semeando contendas, semeando divisão, semeando intriga entre os irmãos? Uma fofoca, ela acaba com o relacionamento. Uma fofoca acaba com a família, fofoca acaba com a igreja. Um fofoqueiro dentro do ministério é como uma fruta podre dentro do cesto, vai contaminar todas as outras. Então nós temos que orar muito. Se há algum fofoqueiro dentro do seu ministério, tome bastante cuidado. Se há algum fofoqueiro no seu convívio de trabalho, tente de alguma forma se afastar. Tente de alguma forma não ficar compartilhando o que aquele fofoqueiro está lhe falando, porque mais cedo ou mais tarde vai te prejudicar também. Então o fofoqueiro tem que ser evitado, porque se você der crédito para o que ele está falando, se você der crédito para o que ele está dizendo, se você ficar aumentando ainda mais o que ele está falando, com certeza todos os dois vão cair, com certeza todos os dois vão estar errando. E sabe como é que funciona o fofoqueiro? Ele chega na sua casa, ele fala mal de um amigo, de um irmão, de um parente, de uma pessoa conhecida, ou etc, para você. Aí você vai e compartilha com aquilo, achando que aquele fofoqueiro é seu amigo, que ele nunca vai falar de você. Quando você virar as costas, a primeira pessoa que ele vai falar é de você para outra pessoa. Porque isso é que faz com que ele se torne fofoqueiro. Isso é que faz parte da vida do fofoqueiro. Aparentemente parece que ele vive disso, de fazer fofoca, fazer fuxico, de difamar, de caluniar outras pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado. E o que a Bíblia diz concernente a isso? Sobre a fofoca, sobre o fofoqueiro. Vamos abrir aqui no livro de Levíticos, capítulo 19. Deixa logo aqui do Antigo Testamento, primeiro versículo para a nossa meditação. Capítulo 19, versículo 16. Não andarás com um mexeriqueiro entre os teus povos, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Então logo no Antigo Testamento nós temos várias passagens falando a respeito do fofoqueiro, da pessoa que fica fazendo mexerico, fica falando mal um do outro, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, fica semeando as contendas, as intrigas, as brigas entre os irmãos. Esse, com certeza, vai tropeçar em sua língua. Vamos ver também o que fala em Provérbios 16, 28. Nos diz assim: o homem perverso levanta a contenda,
E o difamador separa os melhores amigos. Isso é uma pura de uma verdade. Quando a fofoca ela chega, ele separa os melhores amigos. E como é que o fofoqueiro age? Ele vai na casa de um amigo e fala do amigo do outro. Quando ele vai na casa do outro, ele fala daquele amigo dele. E ele vai levando contenda, ele vai levando fofocas até que os dois se separam. Essa é a obra do fofoqueiro. Separar os amigos, separar os irmãos, acabar com a união. Você sabia que um fofoqueiro ou uma fofoqueira pode até destruir um relacionamento? Eu me lembro de certa feita que uma mulher, ela falou de um homem que ele estava abraçando outra mulher. E semeou essa fofoca, semeou essa contenda. E no final, era uma pessoa amiga, era uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele cara, era uma pessoa que fazia parte do convívio da própria esposa dele. A própria esposa sabia, mas a mulher, ela fez uma injúria, uma calúnia, levantou uma difamação contra aquele homem. Infelizmente, tá assim, ó. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem resfriar a sua língua. E vamos ver o que Tiago fala sobre resfriar a língua, sobre ter o controle da língua. Tiago, capítulo 1, logo aqui no versículo 5 já fala, né? E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e lhe se dado. Então, se alguém não tem sabedoria, peça para Deus. Com certeza, Deus ele vai dar sabedoria. E também no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9, também vai nos falar sobre isso, sobre a língua. Como a língua, irmãos, ela é venenosa. Como a língua, ela machuca, ela maltrata. Como o fofoqueiro, ele consegue levar com que a pessoa de uma boa reputação passe a ter uma má reputação. Como ele vem difamar, levar a pessoa a pensar coisas sobre a outra que não existe. Ele aumenta, ele inventa, ele leva as pessoas a acreditarem em fatos que não são verdadeiros. Ou até muitas vezes pode ser verdadeiro, mas ele aumenta de um tanto, de um jeito que a outra pessoa acaba sendo prejudicada. E é isso o dever do fofoqueiro, é isso o objetivo dele, é isso que ele quer, é prejudicar. Muitas vezes ele leva para o lado pessoal e usa a arma, a ferramenta chamada língua para vingar-se, usa como vingança para difamar, para injuriar outra pessoa diante dos amigos, diante da sociedade, diante da igreja. E o que Tiago nos fala? Tiago capítulo 3, versículo 6 e versículo 9. A língua também é um fogo, com mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, olha aqui, irmãos, mas nenhum homem pode domar a língua. A língua faz parte do corpo e o homem não consegue dominar esse membro. É tão pequeno, mas é muito difícil dominar. Principalmente quando estamos nas rodas com os nossos amigos, sempre giram uns temas como futebol, mulher, como política, e sempre há um que é aquele que é o falador, que fala muito, né? E esse que fala muito sempre tropeça em palavra. Aquele que gosta de falar muito, aquele que gosta de expressar muito, sempre acaba errando. E nesse erro é como se fosse uma flecha lançada, não volta mais. Aquela palavra dita contra uma pessoa, aquela palavra proferida, aquela palavra falada, é como a flecha lançada, não volta mais atrás. E dali diante vai se criando mundos de iniquidade, mundos de peçonhas. Dali em diante vai criando uma bola de neve, quando nós falamos e não refreamos a nossa língua. Nós podemos tropeçar e cair. E o que diz mais aqui? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Com a mesma língua na igreja, nós glorificamos
exaltamos o nome de Deus, nós louvamos, pregamos, nós ministramos a palavra, evangelizamos, usamos a língua como uma ferramenta do bem, com ela nós bendizemos ao Senhor, nós engrandecemos a Deus, nós levamos a palavra nos quatro cantos, mas com essa mesma língua nós também amaldiçoamos e falamos mal um do outro, nós lançamos contenda, nós difamamos o nosso próximo, nosso irmão, nós não respeitamos a nossa língua. Ela tem o poder de abençoar e ela também tem o poder de amaldiçoar. E vamos ver que está lá em Provérbios também 17, versículo 28, mais um versículo aqui, falando sobre a língua. Provérbios 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendimento. Então, se você quer ser sábio, se cale. Você quer ser sábio? Resfria a língua. Tenha o autodomínio, domínio próprio da língua. Controle-se. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vai dizer. Vigia no seu falar, vigia na sua comunicação, vigia quando você estiver com as outras pessoas, quando alguém estiver falando mal da igreja, mal do pastor, mal dos irmãos. Não semeia contendas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 7, para a nossa meditação. E o que quer dizer também Provérbios 16, versículo 28? O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Também nós temos Provérbios 16, 19, versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Então guarda o mandamento, guarda a palavra do Senhor. Vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, para nós conseguirmos dominar a nossa língua. Também tem Provérbios 11, versículo 12 e versículo 13. Provérbios 11, versículo 12 e versículo 13. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então, muitas das vezes, a pessoa chega e fala: olha, vou contar um segredo, Rogério. E eu escuto o segredo da pessoa, mas logo eu começo a falar o segredo dessa pessoa. Eu estou fofocando, mexericando, eu estou levando contendas. E muitas das vezes a pessoa ela já chega falando assim: vou te contar um segredo. Você vai guardar o segredo, você não vai falar para ninguém. A pessoa ela tem que pedir muitas das vezes para nós não contarmos, o segredo. E Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua. Então vamos vigiar na nossa casa, o que nós falamos para o nosso cônjuge, quais são as palavras que você está falando, como é que você está usando a sua língua contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra seus filhos. Vamos vigiar no nosso trabalho. Quantas pessoas não falam mal do patrão, mal dos funcionários, mal dos amigos, dos irmãos. Vamos vigiar na igreja. Não fique falando mal do seu ministério, falando mal do seu pastor, sua pastora, falando mal dos irmãos, do grupo, falando mal das roupas, disso, daquilo. Vigia. Não fique difamando heresias, contendas. Não fique falando mal da sua igreja para as outras pessoas. Sabe? Essa maledicência que muitas vezes nos domina. A maledicência é falar mal de outra pessoa pelas costas. Isso, infelizmente, irmãos, destrói famílias, ministérios e acaba até matando a fé de muitas pessoas. Então, que eu e você possa vigiar, controlar, ter domínio próprio da nossa língua. Ela é uma peçonha, é pequena, mas podemos sim controlar. E Tiago diz: aquele que resfria, que controla a sua língua, é homem perfeito.
Então que Deus venha te abençoar, que Deus venha me abençoar, que possamos ter essa vigilância, sabe? Dentro da palavra de Deus, encontramos vários versículos que diz claramente que aquele que não refreia a sua língua, aquele que leva contenda, aquele que fica caluniando, difamando, mexericando, aquele que é fofoqueiro, que faz fofoca, que faz fuxico contra a vida um do outro, é um pecador. E a fofoca é um pecado terrível que o homem comete muitas das vezes sem nem sentir. Muitas vezes faz piada, muitas vezes vê uns rumores sobre alguma coisa, muitas vezes escutou um segredo, fica bisbilhotando o que a outra pessoa está falando, fica escutando na brecha, depois sai contando, depois sai difamando, depois sai falando, depois sai semeando o que ouviu. Toma cuidado, a fofoca é um pecado grave. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa nos dar a sabedoria para controlarmos a língua e não fazermos fofoca. Se você está com esse mal, ora, peça a Deus que Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo assunto, até o próximo vídeo, até o próximo tema polêmico para abençoar as nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.